Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes sem sucesso. De Benjamin Hardy, editora Leia. Parte 1. Seu ambiente molda você. Capítulo 1. Todo herói é produto de uma situação. Entendendo o poder do entorno. O historiador Will Durant passou mais de 4 décadas estudando a história do mundo e registrando suas descobertas na obra-prima de 11 volumes, A História da Civilização. Ele cobriu, basicamente todo o período da história humana. Olhou para os momentos grandiosos e transformadores e, mais importante, estudou os povos mais notáveis e impactantes que o mundo já conheceu. E após milhares de horas de estudo e leitura atenta, ele concluiu, numa quase reviravolta, que a história não é moldada por esses gigantes. Não é como uma argila que alguém encontra e na qual deixa sua marca. Não, na verdade, o que Durant concluiu foi que a história não foi moldada por homens grandiosos, e sim por situações desafiadoras. A necessidade, ele descobriu, é o ingrediente mais importante da receita da grandiosidade. Não é o brilhantismo de um indivíduo específico, nem a visão de apenas um líder. Para muitos de nós, isso não é algo fácil de ouvir. Como sociedade, tendemos a ficar obcecados por indivíduos e a ignorar o contexto que os molda. Nossos filmes destacam o carisma e os talentos de tipos de pessoas que faz coisas impressionantes e impossíveis. Acreditamos na jornada do herói. Nós nos perguntamos se seu talento era genético ou se lhe foi ensinado, ou, em alguns casos, resultado do conjunto de substâncias que melhoram o desempenho. Nossas livrarias estão cheias de livros que proclamam as características individuais que precisamos ter para nos tornarmos heróis também. A já mencionada força de vontade, determinação, autoestima e disciplina. Em nossa cultura individualista, costumamos acreditar que nosso ambiente é separado e diferente de nós, que, de alguma forma, passamos por ele ilesos. A verdade é que você e seu ambiente são duas partes do mesmo todo. Quem você é e o que é capaz de fazer numa situação é muito diferente de quem você é e o que é capaz de fazer em outra. Mas é costume do Ocidente isolar e tirar do contexto, sejam as variáveis de um experimento científico ou nós mesmos. Somos muito bons em colocar as coisas em caixas e não perceber a relação entre tudo. Essa visão de mundo individualista é profunda e é muito difícil para nós considerar algo contrário ou mesmo compreender que talvez essa não seja a história completa. Segundo o psicólogo Timothy Wilson, as pessoas agem assim por causa de suas personalidades e atitudes, certo? Elas devolvem uma carteira perdida porque são honestas, reciclam o lixo porque se importam com o meio ambiente, pagam $5 por um café com leite e caramelo brulê porque gostam de cafés caros. Com frequência, nosso comportamento é moldado pelas pressões sutis que nos rodeiam, mas não conseguimos reconhecê-las. Assim, acreditamos erroneamente que nosso comportamento emana de uma disposição interior. Infelizmente, a alternativa mais comum ao individualismo extremo é o determinismo completo, no qual as pessoas são vistas como autômatos, sem qualquer vontade própria ou iniciativa. O argumento desse livro é que ambas essas visões extremistas são equivocadas e perigosas. Sem dúvida, cada pessoa é moldada por seu ambiente. No entanto, cada pessoa também tem grande potencial para criar e controlar esses ambientes que acabarão por moldá-las. Um entrevistador rebateu a teoria de Durant, a ideia de que os ambientes contribuem para criações grandiosas. Alguns indivíduos, os gênios, homens grandiosos ou heróis, como Carlyle acreditava, não foram os principais determinantes da história humana? A resposta de Durant serve de base para esse livro. Acho que Carlyle estava errado. O herói é produto da situação e não o resultado, um produto do herói. É a exigência que desperta as qualidades excepcionais do homem. Heróis cumprem a função de corresponder a uma situação que exige todas as suas capacidades potenciais. Acho que a capacidade do homem médio poderia ser dobrada se fosse exigida
caso a situação exigisse. O poder do entorno. Está claro que não se tratava apenas de especulação anedótica de um historiador. A compreensão de Durand de que as situações são o que moldam a história e as pessoas tem sido confirmada pela ciência em tempos mais recentes. Considere, por exemplo, o projeto Igualdade de Oportunidades, um estudo inovador realizado pelos economistas Red Chetty e Nathaniel Hendren. Esse projeto mapeou a probabilidade de uma pessoa melhorar de situação econômica nos Estados Unidos. Os resultados são de uma clareza devastadora e chocante. As chances de alguém melhorar seu status socioeconômico têm forte relação com o estado e até mesmo com a área específica do estado na qual a pessoa mora. Em algumas áreas existe a chance real da situação econômica, enquanto em outras as chances são mínimas, quase zero. Seu ambiente de origem tem impacto direto e mensurável sobre vários aspectos da sua vida, a menos que você mude isso. Outros estudos confirmam a célebre frase do autor e palestrante Jim Rohn, de que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Aliás, também somos a média das 5 pessoas com quem cada um dos nossos 5 amigos mais convive. Por exemplo, se um amigo de seu amigo engorda, suas chances de ganhar peso de forma pouco saudável aumentam drasticamente. É a chamada conexão negativa secundária, que costuma ser mais perigosa do que uma conexão negativa primária, porque, em geral, não a percebemos. Num exemplo mais prático, você não é somente o que come, mas também o que o seu alimento come. A pressão recente para fornecer uma nutrição melhor e mais orgânica para o gado. O ambiente de uma vida molda cada aspecto de sua vida, da renda ao sistema de valores, passando pela medida da cintura e pelos hobbies. Como será demonstrado ao longo do livro, seu potencial é moldado por aquilo que o cerca. Cada ideia sua vem de algo a que você foi exposto. Quem você se torna e o que faz com sua vida são limitados pelas pessoas à sua volta e pela qualidade de informação que consome. Lixo entra, lixo sai. Ou, como Durand concluiu, ou você cresce ou se retrai diante dos desafios da sua situação. A maioria das pessoas vive vidas simples não porque não tenham talento, mas porque sua situação não as desafia mais. Elas não se colocam numa posição que exija que se tornem mais do que já são. A boa notícia é que não precisa ser assim. Minha história. O poder do ambiente não é apenas algo sobre o que escrevo, é também algo que estudo, vivencio e me surpreendo todo dia. É minha estratégia principal de vida e de sucesso. Em agosto de 2014, minha esposa Lauren e eu nos mudamos para Clemson, Carolina do Sul, onde cursei a pós-graduação em psicologia. No início, meu interesse era estudar a força de vontade. No entanto, no decorrer dos meus estudos, da minha pesquisa e das minhas experiências como pai adotivo por 3 anos, minha perspectiva mudou. Quanto mais me aprofundava na psicologia e em minha própria experiência humana, mais percebia o quanto o ambiente externo é poderoso. Isso me surpreendeu muito, pois eu havia sido condicionado a subestimar ou até mesmo a ignorar meu entorno. Eu acreditava que ele era estático e neutro e que as pessoas podiam fazer o que quisessem, desde que se empenhassem. No entanto, no decorrer de meus estudos e da minha experiência de vida, percebi que o contexto importa muito, mais do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Não demorei a perceber quanto meu próprio ambiente tinha me moldado. Como acontece com tantas pessoas, tive experiências complicadas e incômodas em minha formação. Só depois de deixar alguns desses lugares e experiências para trás e com isso prosperar, foi que percebi que meu ambiente e eu somos 2 partes do mesmo todo. Mudar um é mudar o outro. Assim, acabei me dando conta de que poderia transformar bem depressa minha identidade, minhas habilidades, emoções e minha visão do mundo. Minha natureza não era fixa. Meu ambiente e, portanto, a minha identidade estavam, em grande medida, sob meu controle. A mudança foi uma das coisas que me ajudaram a entender que o ambiente faz conosco. Outra foi me tornar pai adotivo.
Nossos filhos adotivos nasceram numa região que faz fronteira com Clemson, cidade em que morávamos. Essa região está entre as 9% de menor mobilidade de renda. É muito pobre, com poucos empregos e ainda menos oportunidades. Em respeito às leis de proteção à privacidade de filhos adotivos, não posso entrar em maiores detalhes sobre seu ambiente anterior, mas é suficiente dizer que a situação de moradia estava longe de ser ideal. Se tivessem permanecido ali, as chances de que essas crianças espertas, inteligentes e amorosas melhorassem de vida, assim como suas oportunidades de felicidade e realização, seriam praticamente zero. Mas como os economistas Red Shetty e Nathaniel Hendren disseram, os dados mostram que podemos fazer algo pela mobilidade ascendente. Cada ano da infância passado numa vizinhança melhor parece fazer a diferença. Quando adotamos nossos filhos, era nítido que eles vinham de um mundo diferente do nosso. A de 5 anos não sabia contar até 10 ou identificar a primeira letra de seu nome. O de 7 não sabia ler, balbuciava palavras decoradas, algumas delas incorretamente. Nenhum deles conseguia dormir sozinho e ambos imploravam por remédios para curar qualquer incômodo físico ou emocional. Dizer que foi uma transição difícil seria brincadeira. 2 mundos bastante diferentes se chocaram e fomos obrigados a viver uma unidade nova e integrada. Lauren e eu tivemos de mudar muito nos últimos 3 anos como pai adotivos. Tivemos que aprender a ser pais de uma hora para outra e a ser muito mais pacientes do que jamais nos foi exigido. Tivemos que reorganizar nossa vida, nossas agendas e prioridades. Mas isso era exatamente o que queríamos e sabíamos que as exigências da nova situação nos faria evoluir para pessoas mais gentis e amáveis. Moldamos de propósito um ambiente que sabíamos que nos moldaria. Nossos filhos e nós, junto com eles, mudaram de forma radical. Prosperaram em sua nova e rigorosa escola. Participam de esportes e outras atividades extracurriculares. Viajaram para mais de 30 estados norte-americanos nos últimos 3 anos, ampliando e muito sua visão de mundo e se expondo a ambientes diferentes que nem sabiam que existiam, e nem eu, aliás. Passaram quase o último ano inteiro sem ingerir açúcar refinado, o que restaurou sua saúde, incluindo a autoconfiança, a capacidade cognitiva, o sono e até a paciência. Eles dormem em média 12 horas diárias desde que passaram a viver em nossa casa. Damos a cada um quase 1 hora de ajuda com os estudos todas as noites. As pessoas costumam se chocar com o quanto nossos filhos mudaram. Não digo isso para me gabar de nossas habilidades como pais. Estamos longe de ser pais excelentes, mas somos pessoas melhores por tentar. Se compartilho isso é para destacar a mudança radical de ambiente pela qual nós passamos e como isso transformou a todos. O ambiente continua me fazendo seguir para me tornar a melhor versão possível de mim mesmo. Minha esposa é uma pessoa encantadora. Ela faz vídeos lindos e divertidos em família. Recentemente, ela fez um documentando os anos que nossos filhos adotivos passaram conosco. É uma loucura ver como eles eram pequenos quando chegaram para viver conosco e o quanto mudaram desde então. Eram tão fofos e ótimas crianças. Cresceram muito. É incrível como a memória funciona. Eu sei, revendo esses momentos, eu tenho lembranças boas e meu amor por essas crianças cresce cada dia mais. Assistir a esses vídeos que Lauren fez me leva às lágrimas. Eu amo tanto essas crianças. Elas merecem o melhor que posso oferecer. Merecem um pai que se importa de verdade com elas. Merecem uma vida ótima. Se tornaram minha inspiração e meu propósito, meu porquê. Para ter sucesso como escritor, quero deixá-las orgulhosas de mim. Quero ser um exemplo incrível para elas. Quero lhes proporcionar a melhor vida possível. Meu ambiente é um lembrete contínuo disso. E sou muito grato por tudo. E o livre-arbítrio? É crucial falar agora sobre livre-arbítrio e determinismo. Alguns de nós acreditam no livre-arbítrio, o conceito de que podemos traçar o próprio caminho na vida, enquanto outros creem que nossas vidas são todas determinadas por forças externas, como a genética.
Ambas as visões estão incorretas por uma série de motivos. O arbítrio totalmente livre não existe. Se existisse, eu poderia querer voar ou ter 3 metros de altura. Claramente não é o caso. Existem variáveis externas, como a gravidade, que restringem, mas não determinam de todo o meu comportamento. No extremo oposto do espectro, muitos acreditam que seres humanos não passam de autômatos carentes de poder ou de ação para direcionar suas vidas ou fazer escolhas. Ainda que nosso comportamento seja moldado e guiado pelas circunstâncias, o fato é que existe uma série de possibilidades dentro de cada uma delas. Embora você possa ter sido condicionado a agir de determinada forma, você pode fazer diferente. Pense nas pessoas que agem com altruísmo, de maneiras inesperadas, arriscando a vida para ajudar os outros. Quando os riscos são altos o bastante, qualquer forma de comportamento é possível, como será demonstrado no decorrer desse livro. Assim, ao desenvolver convicções ou desejos firmes o bastante, você poderá contrariar seus hábitos e suas condições de vida. Pode escolher redirecionar sua realidade, remodelando seu entorno. Ainda assim, suas possibilidades não são infinitas e sim limitadas pelo contexto em que você está inserido. No lugar do livre-arbítrio ou do determinismo absolutos, cada pessoa tem uma ação contextual. Trocando em miúdos, as possibilidades de ação de cada pessoa são limitadas por seu contexto. Como o psicólogo social Jeffrey Reber explica, vivemos num mundo físico, com corpos físicos e casas, com familiares específicos em localizações culturais e geográficas e eras temporais específicas. Não somos independentes dessas coisas, nem elas nos obrigam a agir, mas elas limitam nossas escolhas. Não existem duas pessoas com o mesmo livre-arbítrio, porque não existem duas pessoas que compartilhem exatamente o mesmo contexto. A verdade é que nunca somos independentes do contexto. Por exemplo, você é livre da gravidade? Claro que não. Você é limitado, mas não é um produto da gravidade. E quanto ao ar? Você é independente dele? É melhor acreditar que não. As pessoas que vivem em regiões de altitude mais elevada no Peru são mais baixas do que grande parte do mundo por conta do rarefeito que respiram. O ar cria algumas limitações, mas essas pessoas escolhem como se adaptar a isso. Você é independente da cultura em que vive e na qual nasceu? É independente da língua que fala? Algumas pessoas podem encarar essas perguntas como pessimistas ou limitantes, mas não são. Elas são realistas. Somos mais interdependentes do que nunca, sobretudo num mundo globalizado. Por exemplo, estou escrevendo esse livro num laptop que não desenvolvi, nem tenho conhecimento ou habilidade para desenvolver. Estou sentado em uma cadeira diante de uma mesa que comprei na Costco. Não construí nem teria vontade de construir nenhuma delas com as próprias mãos. Meu estômago está cheio de comida que comprei no mercado que exigiu muito esforço e coordenação da rede de distribuição. Dependendo do meu ambiente e em vários aspectos, sou definido por ele. Mas a boa notícia é que posso exercer muito controle sobre meu ambiente. Você também pode. Sem a capacidade de mudar nosso ambiente, não seríamos capazes de mudar. Mudar um é mudar o outro. A psicóloga de Harvard, Ellen Langer, disse que psicólogos sociais argumentam que o que somos em qualquer momento depende principalmente do contexto em que nos encontramos. Mas quem cria o contexto? Quanto mais conscientes somos, mais podemos criar os contextos em que vivemos e acreditar na possibilidade da mudança. Portanto, não é livre-arbítrio ou determinismo. Não é escolha ou ambiente. Você é responsável por moldar e escolher os ambientes que acabarão por moldar a pessoa que você vai se tornar e o destino que vai ter. Projetar o ambiente é sua maior responsabilidade. Escolher e moldar seu ambiente está no centro do que livre-arbítrio realmente significa, porque sua escolha de ambientes e influências externas vai refletir diretamente na pessoa que você se tornará. Nova ciência da transformação. Durante muito tempo, psicólogos acreditaram que havia uma relação de mão única entre a mente e o corpo. Aonde a mente fosse, o corpo seguiria. No entanto, pesquisas recentes têm mostrado que esse relacionamento é uma via de mão dupla. Sim,
A mente pode influenciar o corpo, mas o corpo também influencia e direciona a mente. O psicólogo e pesquisador de economia comportamental Dan Ariely formula em seu livro A Mais Pura Verdade sobre a Honestidade um conceito chamado autossinalização. Autossinalização é a noção de que nós, como pessoas, não nos conhecemos tão bem quanto gostaríamos de acreditar. Na verdade, julgamos a nós mesmos e nosso caráter de modo que as outras pessoas nos julgam, como Ariely explica, inferindo quem e como somos a partir de nossas ações. Seu comportamento não decorre da sua personalidade, ao contrário, sua personalidade é moldada pelo seu comportamento. Quando age de determinada maneira, você se julga com base em suas ações. Pode alterar sua identidade rapidamente, alterando seu comportamento. Agir intencionalmente de maneiras que você sabe que influenciarão seu psicológico é o que os psicólogos chamam de pré-cognição. A ideia é bem simples. Como indica o prefixo pré, algo acontece anteriormente ao estado cognitivo e emocional. Em outras palavras, você pode desencadear, manipular ou prever intencionalmente sua experiência interior por meio do uso de comportamentos específicos. Se quiser se sentir motivado, por exemplo, tudo o que precisa fazer é bater palmas com vontade por alguns segundos, correr dando a volta no quarteirão ou tomar uma ducha fria. Convide alguém para sair e, seja qual for o resultado, você vai se enxergar como uma pessoa que se arrisca. Essa mudança em seu psicológico vai, então, alterar suas futuras decisões. Assim como seu corpo e sua mente têm uma relação de mão dupla, o mesmo ocorre entre você e seu ambiente. Quando altera uma parte, você altera o todo. Seu ambiente desencadeia seu estado mental e emocional. Assim você pode prever como vai se sentir em determinados ambientes e na companhia de determinadas pessoas. Por exemplo, quando eu estou em lugares novos e interessantes e cercado de pessoas incríveis, me sinto inspirado e motivado. Quando estou num despertar espiritual, fico contemplativo e me sinto humilde. A pré-cognição, portanto, é antecipar e criar seu estado psicológico futuro, moldando fatores ambientais no presente. Meu amigo Nate, um bem-sucedido corretor de imóveis, decidiu fazer uma experiência pessoal e testar como sua vida mudaria ao realizar um ajuste em seu ambiente. Apesar de ter uma renda de 6 dígitos, ele é um cara muito simples. Durante anos dirigiu um Toyota Camry da década de 1990. O carro andava muito bem e tinha um ótimo consumo, mas não criava um ambiente de confiança entre os potenciais clientes de Nate. Seu experimento foi trocar de carro e ver como isso afetaria os negócios. Ele gastou mais de $110 mil num Tesla. Quantas coisas muito interessantes aconteceram um mês após o investimento. Sua plataforma e presença online cresceram depressa, à medida que ele compartilhava sobre o seu novo Tesla e por que tinha comprado o automóvel. Ele recebeu mais de 2.000 convites de amizade de pessoas envolvidas no ramo imobiliário, pessoas de sua rede de contatos. As vendas de seus materiais de educação imobiliário quadruplicaram. Esse aumento de receitas permitiu que ele recuperasse o valor do carro em apenas 2 meses. Seu ambiente agora inspirava autoridade imediata, o que, de acordo com pesquisas na área da psicologia, é um incentivo primário para a persuasão. Com o carro novo, alguns dos maiores investidores imobiliários e representantes de educação imobiliárias da região começaram a procurá-lo. Agora ele era visto como alguém confiável. Nate começou a ser convidado para eventos exclusivos promovidos por pessoas que ele considerava inspiradoras. O psicológico de Nate mudou. Dirigir um carro bacana fez com que se sentisse incrível. Sua autoconfiança disparou. A mudança que Nate realizou em seu ambiente fez com que ele mudasse também. Ainda que essa mudança tenha sido algo tão simples quanto investir num carro mais caro. Seu investimento foi um momento decisivo que destacou seu compromisso com o sonho de se tornar um bem-sucedido especialista em corretagem de imóveis. Ao moldar seu ambiente, ele conscientemente criou uma profecia de autorrealização em tempo real. Criou um ambiente que agora, ao mesmo tempo, o criava. A precognição foi a chave para a transformação rápida de Nate.
Antes de comprar o carro, ele não tinha como saber os efeitos exatos que isso teria, mas antecipou que o novo ambiente causaria uma mudança interna. E foi exatamente o que aconteceu. Num curto período de tempo, a identidade e personalidade de Nate mudaram. Apesar de já ser um dos maiores representantes de sua região, quando comprou o Tesla, ele logo se tornou o maior representante de sua região. É claro que nem todo mundo tem condições de comprar um Tesla. O mesmo princípio pode ser aplicado de diversas maneiras. Por exemplo, o simples fato de vestir roupas diferentes vai fazer com que você se sinta diferente. Se quiser se sentir mais confiante, vista-se melhor. Passe um pouco de colônia ou perfume, arrume o cabelo de um jeito diferente. Pequenos ajustes externos têm o poder de criar mudanças internas enormes. Então você poderá usar essas mudanças internas para alterar seu ambiente externo para melhor, criando assim um círculo virtuoso ascendente de transformação pessoal. Evolução natural versus evolução doméstica. Cada espécie foi criada com uma tendência à variação, tanto no estado selvagem como no estado doméstico. Charles Darwin. De acordo com Charles Darwin em A Origem das Espécies, a evolução ocorre de duas maneiras, domesticada ou naturalmente. A evolução natural, ou aquela que acontece na natureza, ocorre conforme a espécie responde às mudanças do ambiente. Os que se adaptam melhor vencem. Essa forma de evolução não é planejada e é amplamente imprevisível. Quaisquer mudanças que aconteçam no ambiente levam às mudanças nas espécies. Evolução aleatória. A evolução domesticada, por outro lado, ocorre quando os fatores ambientais são propositadamente estruturados para produzir características específicas, selecionadas artificialmente. Precognição, mas também pré-biologia, uma vez que ambas são moldadas pelo ambiente. Por exemplo, as pessoas cruzam animais para que tenham determinadas características, como velocidade, estética, força ou tamanho. Animais domesticados e plantas cultivadas para serem utilizadas na alimentação costumam ser muito maiores do que seus correspondentes na natureza. A maioria das pessoas se desenvolve como as plantas e os animais se desenvolvem na natureza, de maneira aleatória, não planejada e inconsciente. Elas reagem a qualquer ambiente em que sejam inseridas. Não começaram com o fim em mente e trabalharam para alcançá-lo. A diferença principal, portanto, no modo como animais e humanos se desenvolvem é que os animais são produtos diretos de seu ambiente, enquanto os humanos são produtos indiretos de seu ambiente. Embora as mudanças ocorram por meio do ambiente, os seres humanos, se assim desejarem, podem escolher conscientemente o ambiente em que estão. Um fato é certo: você está se desenvolvendo nesse exato momento. A mudança é inevitável. Por outro lado, o crescimento é opcional e raramente acontece. Se não prestar atenção em seu ambiente, você vai se transformar de forma involuntária em algo que talvez não queira. Às vezes, a falta de consciência pode levá-lo a se transformar em seus piores pesadelos. Vi isso acontecer com muita frequência. As pessoas me dizem que querem mudar de vida ou fazer algo incrível, mas continuam passando tempo demais presas aos velhos hábitos ou a velhos amigos que não estão indo a lugar nenhum na vida. Sinto por um amigo específico da escola, que vamos chamar de Matt. Alguns anos atrás, ele tinha um lindo casamento e se encaminhava para conseguir o emprego dos sonhos. No entanto, ele se auto-sabotou e acabou destruindo tanto o seu casamento quanto suas perspectivas de carreira. Matt não percebeu a influência sutil que um único amigo, Eric, tinha sobre ele. Matt encontrava Eric algumas vezes por semana. Juntos eles jogavam videogame, assistiam a filmes e comiam besteira. Para Matt, algumas horas por semana descontraindo com Eric pareciam inofensivas. Matt não percebeu que estava aos poucos assumindo a forma do ambiente de Eric, o qual, embora amigável, tem uma visão bastante cínica e negativa da vida. Ele passa todo o tempo livre jogando videogame. Tem mania de superioridade e gosta de colocar os outros para baixo. No fundo, ele se odeia e gosta de rebaixar os outros a seu nível. Na época, eu estava ocupado trabalhando e me formando na faculdade. No entanto, a cada 6 ou 8 meses, passava algumas horas com Matt e Eric.
Durante essas trocas curtas, eu percebia diferenças pequenas, mas perceptíveis em Matt. Ele estava um pouco mais sarcástico ou pessimista. Fazia comentários negativos sobre a própria esposa. Às vezes usava palavrões ou linguagem depreciativa, o que não fazia antes. O plano de fundo de seu smartphone era uma imagem pornográfica, bem à vista da esposa e dos filhos. É importante destacar que a esposa de Matt criou um ambiente que permitia que esses comportamentos acontecessem. Ou, o que é mais provável, estava reagindo às mudanças que aconteciam externamente a ela e igualmente alheia aos seus efeitos. Essas mudanças não foram drásticas, na verdade aconteceram como em banho-maria ao longo de 5 anos. Mas não eram difíceis de perceber, ainda mais para mim, que olhava para Matt de fora. Eu conseguia ver coisas nele que ele não conseguia ver em si mesmo. A mudança que estava acontecendo era pequena quando avaliada no dia a dia, que é como nos vemos. No entanto, quando avaliadas a cada 5 meses, elas eram bastante fortes. Como consequência, fui capaz de prever, com anos de antecedência, que se continuasse passando tempo com Eric, ele provavelmente acabaria deixando a esposa ou despedaçando sua vida. Para mim, parecia inevitável. O ambiente em que Matt se colocou intencionalmente era incompatível com ele ser um bom marido e bom pai. Minha previsão acabou se concretizando. Para triste, não fiquei nem um pouco surpreso. É fácil prever para onde as pessoas estão indo em suas vidas. Seu ambiente revela quem você é, tanto para você quanto para os outros. Talvez o indicador mais claro de sua identidade externa seja seu ambiente externo. Se você se sente confortável em determinados ambientes, o que isso diz sobre você? Em retrospectivo, Matt provavelmente diria que as mudanças que fez em sua vida nos últimos anos foram escolhas conscientes. Ele quer sentir que tem domínio e controle sobre a própria vida. No entanto, se perguntasse a ele 5 anos atrás se queria estar divorciado ou desempregado, ele teria dito: claro que não. Ele não planejou a evolução que aconteceu dentro de si. Não percebeu que seu amigo Eric estava despedaçando seu sistema de valores e suas ambições de modo astuto e sutil. Não percebeu que seu ambiente tinha uma intenção, como todos os ambientes têm. Matt se acercou de um perdedor, então também se tornou um perdedor. Citando o filósofo estoico Plutarco, quem com coxo anda, aprende a mancar. Conclusão. Momentos de amadurecimento. No filme O Rei Leão, Simba tem uma experiência traumática. Seu pai é assassinado. Simba é obrigado a deixar seu lar e se junta a Timão e Pumba, 2 párias que vivem uma vida despreocupada. Inicialmente, Simba recusa as regras que ditam a vida de Timão e Pumba. No entanto, apesar de seus baixos padrões, Simba se junta a eles e logo se adapta a seu estilo de vida. Ele teria permanecido nessa trajetória simplória, mas uma situação terrível em seu antigo lar exige que Simba cresça e se torne um herói. Para assumir um papel mais poderoso, ele é forçado a encarar seu passado e lidar com as emoções que passou anos suprimindo. Ele não pode se desenvolver sem expurgar e se livrar de toda a bagagem emocional que o mantém em seu papel e ambiente inferiores. Se não puder enfrentar o desafio, as consequências serão terríveis para o lugar onde vive e seus entes queridos. Simba teve um momento de amadurecimento, por meio do qual se tornou quem precisava ser. Foi seu ponto sem volta. Ele não queria mais viver abaixo de suas expectativas e de seus valores. Não queria mais mentir para si mesmo. Não queria mais se preocupar com o que as pessoas pensavam dele. Estava disposto a encarar todas as consequências de suas ações, disposto a aparecer e se sentir como um idiota, disposto até mesmo a morrer pelo que acreditava. Tornou-se muito mais doloroso para Simba continuar fugindo da verdade do que correr ao encontro dela. Por isso, correu ao encontro da verdade e foi empoderado, com um porquê que inspirou o poder. Foi então capaz de evoluir para o papel que a situação exigia. Ele mudou seu ambiente e reequilibrou tudo. Da mesma forma, você precisa ter um momento de amadurecimento. Esse momento
precisa também ser um ponto sem volta. Quando você chegar a esse ponto, grande parte da confusão e da ambiguidade desaparece. Você não foge mais dos papéis que sua situação exige. Não se dispõe mais a permitir que você mesmo e aqueles à sua volta sofram em razão de sua falta de cuidado. Não se preocupa mais com as consequências e os riscos que ser totalmente honesto consigo e com os outros envolve. Não se dispõe mais a viver uma mentira e, portanto, não tolera mais a incompatibilidade entre suas convicções e seu ambiente. Ser radicalmente honesto com quem você precisa ser é tudo o que importa agora. As opiniões dos outros são irrelevantes. As incertezas quanto à situação são irrelevantes. As emoções difíceis que você precisa enfrentar não são mais barreiras. Seu relacionamento com pessoas tóxicas não pode mais permanecer o mesmo. Ou elas respeitam sua situação e o que você precisa fazer, ou você vai ter que deixá-las para trás. Não há outra opção. Os riscos são altos demais. Não há como voltar atrás. Você está disposto a encarar seus medos e demônios internos de frente. Está disposto a desistir da sua vida abaixo das expectativas, da inatividade, do desperdício de suas capacidades, seus maus hábitos e vícios, o prazer instantâneo e as distrações. Está disposto a assumir a responsabilidade exigida de você. Está disposto a mudar seu ambiente para seu próprio aperfeiçoamento e daqueles que você ama. É hora de ser a pessoa que você sabe que pode ser. É hora de deixar a vida pequena para trás. Seu mundo precisa que você evolua. E as cartas estão na mesa. Fim do primeiro capítulo.